Irmãos, maravilhoso Deus, eterno Pai que está nos céus, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, por estar na tua presença nesta noite tão maravilhosa de estar na tua presença. Abençoa o teu filho, Senhor, nessa noite. O Senhor já colocou a tua palavra no coração do teu servo para falar com a tua igreja nessa noite, Senhor. Abençoa o teu servo, usa nas tuas mãos para falar conosco. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, Evangelho segundo João, capítulo 4. João, capítulo 4. Vamos ler, meus irmãos, versículo 23 e 24. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Que nos diz assim as Santas Escrituras: porém a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Nós louvamos a Deus por esta oportunidade, por mais um culto, podermos estar aqui na casa do Senhor, na presença do Senhor, adorando o seu nome. O propósito de nós estarmos aqui no culto é um propósito de adoração, de louvor, de cultuar. A palavra já diz, é um culto. É um momento que nós dedicamos da nossa vida, do nosso dia, para nós cultuar ao nosso Deus, para nós prestar o nosso culto a Ele. A gente sabe que existem muitas religiões no mundo, e existem falsos deuses que são adorados por milhões de pessoas. Mas nós louvamos a Deus porque nós conhecemos este Deus, o único Deus que merece todo louvor e toda adoração. Eu gostaria nesta noite de falar sobre adoração. Eu ouvi vários hinos aqui nesta noite, as irmãs, os irmãos louvando a Deus, e a melodia, a letra dos louvores, falando sobre adoração. Se eu não te adorar, eu morro, e nós te adoramos, Pai. E eu estava pensando, meus irmãos, enquanto eu meditava nesta palavra, hoje à tarde, se nós realmente somos verdadeiros adoradores. Jesus disse aqui nesse texto que Deus é Espírito e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eu queria dizer aos irmãos, e eu acredito que toda a igreja já sabe, nós como cristãos nós somos adoradores, mas não somente na igreja, não somente no horário do culto, não somente na terça-feira ou no domingo, que nós estamos aqui cultuando a Deus. Nós adoramos a Deus em todo tempo e em todo lugar. Porque aonde nós andamos, nós estamos adorando ao Senhor. Nós não adoramos a Deus apenas com o louvor, com o cântico que sai dos nossos lábios. Embora o salmista, ele nos diga no Salmo de número 100, que nós entramos nos átrios do Senhor com cânticos, com hinos espirituais, que nós preparamos o ambiente do nosso culto de adoração, é cantando, é salmodiando, é adorando a este Deus, aleluia, para nós tocar no seu coração, para nós sensibilizar a este Deus, para nós dizer para Ele: Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, e nós viemos com este propósito de adorar o Teu nome. É por isso que no nosso culto tem oração, aleluia, e oração é uma forma de adoração.
Quando nós estamos orando, quando nós estamos de joelhos dobrados, nós estamos adorando a Deus. É no momento em que nós humilhamos o nosso coração, é no momento em que nós pedimos perdão a Deus pelas nossas faltas, é no momento em que nós reconhecemos que nós somos dependentes de Deus, que nós somos pequenos, que nós somos fracos, que nós precisamos da sua ajuda. É na oração, nós estamos em adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Nós adoramos a Deus no louvor. Aleluia, coisa linda a igreja. Toda a igreja cantando um hino congregacional. Coisa linda, toda a igreja cantando um louvor da harpa. Estes hinos maravilhosos, canções sacras que foram inspiradas por Deus para que a igreja pudesse adorar ao Senhor. Mas a pergunta nesta noite, neste culto, é para mim e para você que está aqui. A resposta deve ser individual, essa resposta ela deve ser pessoal, ela deve ser íntima de cada um de nós. Será que realmente nós estamos na terra como verdadeiros adoradores? Glória seja dada ao nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Para nós adorarmos a este Deus, nós precisamos ter esse sentimento no nosso coração. Um sentimento de amor. Um sentimento de gratidão a Deus. Aleluia, nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é. Aleluia, porque Ele é o único Deus verdadeiro. Porque não existe outro Deus. O salmista chega a dizer que os deuses das nações são ídolos. Aleluia, que eles têm mãos, mas não podem apalpar, que eles têm pés, mas não andam, que eles têm olhos, mas eles não enxergam, que eles têm ouvidos, mas não ouvem. O nosso Deus é o Deus que fez os céus e a terra. Nós adoramos por aquilo que Ele é, mas nós adoramos também por aquilo que Ele fez e por aquilo que Ele faz. Por aquilo que Ele continua fazendo. Hoje nós ouvimos o testemunho dessa criança, desse bebê, que esteve lá no hospital por vários meses. Aleluia, mas pela oração da igreja e pelo poder de Deus, está aqui. Nós devemos adorar esse Deus por aquilo que Ele faz. E o Espírito Santo nesta noite tocou no meu coração para dizer à igreja reunida: nós precisamos ter um sentimento de adorador verdadeiro. Adorar a Deus por aquilo que Ele é. Entender que o nosso culto é um culto divino, é um culto espiritual. Porque Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Você não enxerga Jesus, Ele não está aqui num quadro pintado na parede. Você não está vendo Jesus sentado numa cadeira desse púlpito, mas Ele está aqui em espírito e em verdade. Ele precisa ser adorado, Ele precisa ser reverenciado por aquilo que Ele é. Aleluia, eu sinto a sua presença nesta noite, nesta casa de oração. Desde quando nós começamos este culto, desde a primeira oração, Jesus já estava aqui. O irmão Alberi disse que há um memorial escrito diante de Deus. Aleluia! Para aqueles que se lembram do Senhor e para aqueles que temem o seu nome, há um memorial escrito. Aleluia! Deus tem ouvido a tua adoração. Deus tem visto a tua adoração verdadeira. Mas precisamos ter esse sentimento, essas qualificações, esse aspecto de um verdadeiro adorador. E eu quero dizer aos irmãos nesta noite, a igreja reunida, que o verdadeiro adorador, primeira coisa, ele deleita-se na glória de Deus. O verdadeiro adorador, ele tem sede de Deus.
O verdadeiro adorador ele tem fome de Deus. O verdadeiro adorador, ele pode ter passado um dia atribulado, ele pode estar enfrentando uma enfermidade, ele pode estar passando por um problema lá no seu trabalho, na sua família, mas quando ele está na presença de Deus, ele é um adorador verdadeiro. Ele perde o seu contato com os problemas, com as coisas desta vida, e começa uma intimidade com o céu. Aleluia, porque ele entende que ele depende desse Deus tão grande e tão poderoso. Aleluia. O verdadeiro adorador, ele deleita-se na glória de Deus. Nós temos o exemplo dos apóstolos, nós temos o exemplo de Paulo, aquele grande missionário, que sofreu muito por causa do Evangelho. Mas a Bíblia nos diz, o livro de Atos dos Apóstolos, que numa das suas viagens missionárias, Paulo estava lá na prisão de Filipos. Aleluia! E lá na prisão, perto da meia-noite, Paulo e Silas adoravam a Deus. Não importa a circunstância que estamos vivendo, nós precisamos adorá-lo. A nossa adoração faz toda a diferença na nossa caminhada e na nossa vida espiritual. O verdadeiro adorador não é derrotado, o verdadeiro adorador não anda de cabeça baixa, o verdadeiro adorador não anda triste, mas ele está conectado com Deus, com o céu. Glória a Deus nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista no Salmo de número 42, ele nos dá um exemplo de um adorador. Salmo 42, versículo 1, o salmista diz: assim como o servo, ou como a corça, brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Aleluia, aquele servo, aquela corça, estava em terras áridas, aonde não tinha água, suspirava, desejava, aleluia, matar a sua sede. Assim é o adorador. O adorador tem sede de Deus. O adorador tem desejo de estar aos pés do Senhor. O adorador tem desejo da glória de Deus. Salmo 130, o salmista diz: assim como os guardas, como vigia, ele anseia pelo amanhecer, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Aleluia, nós precisamos meditar em nossa vida espiritual. Será que temos sede de Deus ainda? Será que é uma fome dentro de nossa alma, aleluia, desse desejo de estar na presença de Deus? Glória ao nome do Senhor. O verdadeiro adorador, ele deleita-se na glória de Deus. O verdadeiro adorador, ele repulsa, ele é contra o pecado. O verdadeiro adorador, ele se entristece quando ele peca contra Deus, mas logo se arrepende. Aleluia, o verdadeiro adorador, ele não vive pecando. O verdadeiro adorador, ele peca, ele se arrepende e ele abandona o pecado. O verdadeiro adorador, ele se agrada, ele se deleita em fazer a vontade de Deus, em alegrar o seu Senhor, o seu Salvador, o seu amigo, o seu companheiro, aquele que lhe ajuda em todas as horas. Eu sinto nesta noite que este Deus está aqui. Você é um adorador, glorifique a Deus. Exalte a Deus, glorifique o seu nome. Nós estamos na sua casa, nós estamos na casa do Pai. Aqui é o lugar de nós expressar a nossa adoração. Quando você vem ao culto, deixa os teus problemas de lado. Aleluia, você abra a sua harpa cristã e você cante um louvor.
Você levante a sua mão e dê glória a Deus. Aqui não é lugar de nós ficar com a nossa boca fechada. Aleluia. Se sentir vontade e chorar, chore. Se você sentir na alma o desejo de glorificar, glorifique. Porque Deus está recebendo a tua adoração. Mas Deus, através do seu Espírito na nossa vida, Ele é contra, Ele repulsa o pecado. Quem vive pecando não pode aproximar-se de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2, a Bíblia diz: as vossas iniquidades, elas fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que Ele não vos ouça. Aleluia. Verdadeiro adorador não vive em pecado, ele se arrepende do seu pecado, e ele muda a sua trajetória. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos dizer também que verdadeiros adoradores, aleluia, eles vivem no temor a Deus. Quem vive no temor a Deus, tem probabilidade menor de pecar. Quem vive no temor. O temor a Deus é uma coisa tão maravilhosa, irmãos. O temor não é ter medo, o temor é reverência, o temor é respeito a Deus. Aleluia. O temor é saber que os olhos de Deus tudo contemplam, que os olhos de Deus são como chamas de fogo. O temor a Deus faz nos lembrar da justiça de Deus. O temor a Deus faz nos lembrar da santidade de Deus. Aleluia, o temor a Deus é uma coisa maravilhosa. O salmista no Salmo 103, no versículo 13, ele diz: assim como um pai se compadece do filho, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Deus se compadece dos que o temem. Deus se compadece daqueles que respeitam a Ele. Deus se compadece daqueles que têm compromisso com a verdade, com a sua palavra. Glória a Deus, e eu preciso dizer isso nesta noite. Nós estamos vivendo em pleno século 21, aonde existem muitos lugares pregando um evangelho diferente do evangelho bíblico. Um evangelho sem temor, um evangelho sem renúncia, um evangelho sem mudança. Aleluia, que as pessoas se reúnem numa igreja, no local, e cantam muitos louvores, e fazem um show gospel, mas não vivem uma vida de verdadeiro adorador. No Salmo 101, versículo 6, o salmista diz: os meus olhos procuram os fiéis da terra. Em outras palavras, eu quero colocar entre parênteses: os meus olhos procuram os verdadeiros adoradores na terra, e aqueles que andam num caminho reto, esses é que me servirão. Meus irmãos, pode passar os anos, os séculos, pode passar muitas coisas nesta vida, mas esta palavra, ela continua valendo, ela continua sendo a mesma, irmão Carlos, e nós precisamos nos sujeitar a esta palavra. Nós somos verdadeiros adoradores ou não? Nós somos verdadeiros adoradores ou não somos adoradores? Aleluia. Se somos adoradores, devemos andar no temor. Abre a Bíblia no livro de Salmos, número 34, versículo 7. Alguns benefícios daqueles que andam no temor. 34, 7. Aleluia. E o pastor Leonardo citou esse texto hoje. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo de Deus, ele está por perto. Nós não enxergamos o anjo com esses olhos, mas o anjo está por perto.
Quantas vezes o anjo livra o cristão de um acidente? Quantas vezes o anjo livra o cristão da morte? Aleluia, porque ele está por perto. E a velocidade, a rapidez com que esse anjo age é impressionante. Aleluia. Mas ele está para guardar aqueles que temem a Deus. Que coisa maravilhosa. Neste mesmo Salmo de número 34, no versículo 9, o salmista diz: temei ao Senhor vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. São promessas de Deus, são benefícios que recebem os que andam em temor. Olha o que ele diz: temei ao Senhor vós, seus santos, pois nada falta. Nada é nada. Não falta bênção espiritual, não falta saúde, não falta bênção material, não falta o alimento, não falta veste, não falta o calçado, não falta uma boa cama para dormir, porque Ele abençoa e cuida os que o temem. Glória a Deus. O temor do Senhor é uma coisa maravilhosa. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria está em temer a Deus. Você conhece um crente sábio? Você entende que ele é um crente temente a Deus. E a sabedoria não é a mesma coisa que o conhecimento. Conhecimento a gente adquire lendo a Bíblia, estudando, fazendo cursos. Mas a sabedoria, ela vem do alto. A verdadeira sabedoria não é terrena. A verdadeira sabedoria vem do alto. Mas quem recebe essa sabedoria é quem anda em temor diante de Deus. Respeitando a Deus, adorando a Deus, fazendo aquilo que agrada aos seus olhos. Vamos adiante. Aleluia. O verdadeiro adorador vive em esperança. A esperança, irmãos, é uma das grandes virtudes da fé. Paulo fala isso em 1 Coríntios 13. Permanecem a fé, a esperança e o amor. São as três grandes virtudes cristãs. Nós, adoradores, vivemos em esperança. Com isso eu quero dizer aos irmãos, para vocês entenderem bem essa palavra, a nossa esperança diz respeito à nossa fé, elas estão juntas, elas caminham juntas. Quando nós dizemos que somos adoradores, a nossa fé, os nossos olhos, elas não estão presos nas coisas daqui. Aleluia, nós vivemos aqui, nós trabalhamos, nós fizemos as coisas como as demais pessoas fazem, mas quem vive, aleluia, adorando, tem uma esperança na eternidade. O nosso irmão partiu ontem para a eternidade. Um dia, uma hora dessa vai chegar a minha vez ou a tua vez. E se Jesus vier logo, vai todo mundo junto. Mas nós devemos ter essa esperança. O adorador, irmãos, é assim, vou explicar de uma maneira mais simples ou simplista. Quando nós estamos em uma provação, em uma dificuldade em nossa vida, nós oramos a Deus. E o Espírito Santo vem e fala ao nosso coração: essa aflição é passageira. Em breve tu estarás no céu. É isso que move, irmão Alberi, a nossa vida espiritual. Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 24, em esperança somos salvos. Se esperamos o que nós não vemos, com paciência esperamos. A vida cristã é uma vida de batalhas, é uma vida de guerra espiritual.
Aleluia, a nossa alma nunca vai estar satisfeita 100% nesta terra. Aleluia, é por isso que nós temos fome de Deus, é por isso que nós temos sede de Deus, é por isso que nós buscamos a Deus. Mas um dia nós vamos estar junto com Ele. Aleluia, seremos preenchidos por completo. Aleluia, provaremos 100% a justiça de Deus, o amor de Deus, aleluia, na sua presença. Nesta noite, seja renovado na tua esperança. Quem sabe os dias aqui na terra, para você que é um adorador, aleluia, está sendo difícil teus dias. Tenha esperança em Deus. Tenha esperança em Deus. Seja renovado nesta noite na tua esperança, você que é adorador. Muitas vezes as lutas desta vida querem nos impedir de adorar, querem nos impedir de apresentar o nosso louvor e a nossa adoração. Mas é nesse momento que nós devemos apresentar a Deus a nossa adoração. Me veio à mente nesta noite o exemplo de Jó. Jó era adorador, pastor. Aleluia. E Jó passou por toda aquela crise. E eu estava vendo a crise de Jó, atingiu todas as áreas da sua vida. Atingiu a sua área espiritual, atingiu a sua vida familiar, a sua vida material, a sua saúde, tudo de uma vez só. Tudo de uma vez só. Mas Jó era adorador. Ele chegou a um ponto de dizer, bom, eu estou entregue, se ele me matar, assim mesmo, nele eu vou confiar. Veja a fé de um adorador, veja a confiança. A mulher dele chegou a dizer para ele, olha Jó, abandone esse Deus aí e morre. Olha o que está acontecendo, olha essa lástima, essa coisa terrível que aconteceu contigo. E ele dizia para a sua mulher, bom, eu vim nu a este mundo e voltarei nu para lá. Bendito é o nome do Senhor. É um exemplo para nós de adorador. Sejamos adoradores em todo tempo. Não vamos ser adoradores só no tempo da bonança. Ou quando conseguimos adquirir algum bem. Bem material é bênção. Mas Deus quer nos ver adorando em todo o tempo. E eu me lembro nesta noite que um dia eu estava no hospital lá em Porto Alegre. Na Santa Casa de Porto Alegre. Eu estava lá com a minha mãe, estava doente. E ali naquele hospital, naquele quarto, Deus falou comigo. Tinha uma senhora de idade já, 70 anos ou mais. E ela era crente. Sabe que toda noite antes dela dormir, ela orava, ela ficava um tempo orando na cama deitada assim, irmã. E ela orava e glorificava a Deus, e falava em línguas, e cantava. E Deus falava comigo, aí um verdadeiro adorador. E ela ficou dias naquele hospital, adorando a Deus no quarto de hospital. E nós saímos de lá e ela ficou lá, não sei, deve já estar com o Senhor agora. Devemos adorar, irmão, em todo tempo. Quando nós temos saúde, devemos adorar. Às vezes não queremos ir para a igreja, quando temos saúde, quando temos vida. Depois que fica doente, fica mais difícil. Aleluia, aqui é a casa de oração, aqui é a casa de adoração. O cristão deve ter a esperança, e eu já vou encerrar. O cristão deve ter um sentimento de gratidão. O adorador, ele deve ser grato. Gratidão deve estar sempre em nosso coração. Temos que ter gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por nós.
Nós não éramos merecedores. Às vezes nós temos uma falta de entendimento. Eu penso assim, nós não éramos merecedores. Aonde você estava, irmão Edson? E aonde eu estava? Aleluia. Deus foi muito bom, irmão Alberi. Pense na tua vida, não era para você estar aqui. Deus teve misericórdia de ti. Deus teve misericórdia da tua casa, da tua família. Nós não somos melhores que ninguém. Nós estamos aqui porque a misericórdia dele nos alcançou. A maior dádiva, o maior presente que um ser humano pode receber. Não é uma casa própria, não é um carro 0 quilômetro, não é isso. Isso são bens dessa vida. A maior dádiva que um ser humano recebe é a salvação da sua alma. E nós estamos aqui nesta noite cultuando esse Deus que nos amou e que nos salvou. Olha o estado que nós estávamos. Salmo 113, o salmista disse, Deus olhou do céu para a terra e nos viu lá num lixo, no monturo, e nos tirou de lá. Salmo de número 40, o salmista diz, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Me tirou de um charco de lodo, de um lamaçal terrível, colocou os meus pés sobre uma rocha e um novo cântico na minha boca. Foi isso que Deus fez por mim e por ti, é por isso que nós temos que ter gratidão e louvor. Aleluia. Quando você for orar a Deus no teu particular, não dobre o teu joelho pedindo e pedindo, não. Você primeiro faça o seu culto. Você diga, Senhor Jesus, eu te adoro porque Tu és bom. Eu te adoro porque Tu me escolheu. Eu te adoro porque eu não merecia. Eu te adoro porque Tu me amaste primeiro. Eu te adoro porque eu não tinha nem que tomar o Teu nome na minha boca. Mas Tu tiveste misericórdia de mim. Jesus busca adoradores. Ele busca verdadeiros adoradores. Aleluia, que adorem a Ele em espírito e em verdade. Eu não estou falando dessa adoração na igreja, do louvor do coral. Isso faz parte do louvor do conjunto, faz parte da nossa liturgia e do nosso culto. É preciso ter, mas não é desse louvor e dessa adoração que estou falando esta noite. É da adoração individual, particular de cada um de nós. Glória a Deus, bendito seja o nome daquele que vive e reina para sempre. Seja grato a Deus, reconheça todas as bênçãos que Ele tem te alcançado. No Salmo de número 103, o salmista diz, bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E depois ele continua dizendo, porque foi o Senhor que curou todas as minhas enfermidades. Foi o Senhor que tirou a minha vida da perdição. Foi o Senhor que renovou a minha vida como águia. Foi o Senhor que me deu vitória contra os meus inimigos. Bendize a minha alma ao Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Glória ao nome de Jesus nesta noite. Bendito é o nome de Jesus nesta noite. E eu quero encerrar esta noite dizendo aos irmãos, se não houver esse sentimento profundo de adoração em nossa vida, em nosso serviço cristão, não estamos sendo verdadeiros adoradores. A adoração, ela não é exterior, ela é interior. Eu não posso comparar aqui, mas é um texto que me vem ao coração. A Bíblia diz que Deus, se referindo a Israel, disse, eles me honram com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim.
Que Deus nos guarde, irmãos. Podemos não ter uma voz afinada para cantar, mas Deus está olhando para o nosso coração, para a nossa alma, para o nosso verdadeiro sentimento. Glória ao nome de Jesus. Nós não somos perfeitos, não existe nenhum perfeito aqui, mas Deus procura adoradores. Aleluia. Deus procura os esforçados, Deus procura aqueles que querem agradar ao Senhor. Aleluia. O que não é adoração, adoração é adorar. O que não é adoração é adorar sem amor, sem sentimento de gratidão. Isso não é adoração. Aleluia. Adoração não é só derramar lágrimas. A adoração é arrependimento sincero. Isso é adoração. Glória a Jesus. Adoração, que não é adoração, é louvar sem sentimento de adorador, é não louvar com a alma a Deus. Aleluia. Pregar a palavra de Deus sem amor, sem sentimento pela alma, pela vida do pecador, não é adoração. Aleluia. Nós precisamos, tudo que vamos fazer para Deus, precisamos colocar o nosso coração, pastor, colocar a nossa vida, a nossa alma. Glória a Deus, porque todas estas coisas estão diante de Deus. Eu quero encerrar nesta noite dizendo à igreja e aos meus irmãos: vamos ser verdadeiros adoradores. Em todo tempo, em todo lugar, na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, aonde nós estivermos, que sejamos adoradores. Não precisa você sair nas ruas da cidade cantando louvor, orando ou falando em línguas. Não é isso que estou falando. Estou falando de uma vida com Deus. Aleluia. Adorando ao Senhor. Orando em espírito, como diz a Bíblia. Aleluia. E quando você vier para a igreja, você já venha revestido, já venha abençoado. Aleluia. Imagina se todos os crentes viessem para a igreja abençoados, revestidos, o nosso culto seria uma glória de Deus. O poder de Deus ia cair aqui neste lugar. Que Deus abençoe a igreja e aos irmãos. Guardem essa palavra no coração, em nome de Jesus.